E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez em outro vídeo de nosso curso de Arduino. Meu nome é Sérgio Andrés Castanho Giraldo e no dia de hoje vamos dar continuidade com o nosso curso de Arduino. Hoje vamos começar a entender outra funcionalidade que tem o Arduino. Com essa aula de aqui que vamos começar hoje, vamos dar um pouco de continuidade à aula passada, no final da aula passada, onde a gente viu as interrupções. Hoje a gente vai continuar vendo um pouco sobre aquelas interrupções, só que agora vou ensinar para vocês como utilizar os temporizadores ou os timers, como é conhecido na placa do Arduino. Entender como funcionam os timers é bastante importante, porque com eles nós poderemos desenvolver projetos de tempo bastante precisos. Muitas vezes as nossas aplicações requerem uma contagem de tempo exata e daqui a pouco vamos ver que, por exemplo, até agora a gente tem usado a instrução delay, como a gente já falou um pouco dela no final da aula passada, só que já mostrei para vocês que não é tão legal assim utilizar essa instrução em nossas aplicações. Mas para entrar em detalhe, é melhor começar com nossa aula e ir entendendo os conceitos dos temporizadores. Vamos começar, galera! Bom, gente, vamos entender como é que funcionam os timers com o Arduino. Sem dúvida, quando a gente está fazendo programação com a nossa placa de desenvolvimento para, por exemplo, fazer um projeto autônomo ou um projeto de automação, vai ser muito importante que nós consigamos medir adequadamente o tempo e de forma precisa. Pelo tanto, vai ser muito importante para vocês aprenderem como utilizar os temporizadores ou timers do Arduino. Beleza, gente? Vocês vão ver no decorrer desta aula que aqueles timers que a gente vai começar a utilizar de aqui para frente, eles estão fortemente relacionados com as interrupções que a gente viu no final da aula passada. Para isso, vamos trazer um exemplo que foi o primeiro exemplo que a gente fez no curso de Arduino. Se vocês lembram, a gente tinha colocado naquela primeira aula piscar um LED. Então aqui a gente tem o void setup, que era o LED como saída, e no void loop a gente simplesmente colocava acender o LED, esperava 2 segundos, desligava o LED e esperava 1 segundo. Vocês já são expertos na utilização das entradas e saídas digitais, e esse aqui então é um código simples que a gente já detalhou anteriormente. Vocês estão vendo que naquele primeiro exemplo, a gente, para medir o tempo, por exemplo, o tempo no que o LED ia ficar aceso, no caso eram 2 segundos, e o tempo em que o LED ia ficar desligado era de 1 segundo, a gente sempre utilizou a instrução delay. Mas se vocês lembram um pouco do final da aula passada, nós tínhamos falado que aquela instrução do delay, ela o que faz é simplesmente parar o código. O que quer dizer com isso? Por exemplo, o Arduino vai ligar o LED e entra aqui no delay e aí simplesmente o código fica bloqueado. Ou seja, o Arduino não vai fazer absolutamente nada, esperando até que esses 200 milissegundos sejam atingidos para ele continuar com as demais rotinas de nosso projeto. Vocês concordam comigo que a gente deixar o nosso Arduino parado sem fazer nada muitas vezes não é prático, principalmente porque às vezes precisamos continuar fazendo tarefas de importância e a gente não pode deixar simplesmente o Arduino sem fazer nada. Então a gente tem que ver como contornamos esse problema. Então a vantagem dos timers do Arduino é justamente isso, gente, que nós vamos poder temporizar o tempo e ao mesmo tempo a gente poderá realizar outras tarefas com a placa de desenvolvimento e, por exemplo, no momento em que o tempo pré-estabelecido que a gente vai configurar nos timers for atingido, o Arduino simplesmente nesse preciso momento ele vai parar o que esteja fazendo e vai atender aquela função que a gente precisa fazer
a cada determinado tempo. Ou seja, estamos executando uma interrupção. E isso é o mais lógico a se fazer. Vamos por um exemplo prático. Vamos supor que vocês compraram algum produto pela Mercado Livre e vocês estão esperando a que ele chegue pelos correios, beleza? Então vocês sabem que aquele produto vai chegar o dia de hoje e se vocês ficam, por exemplo, a cada minuto indo para a porta da sua casa para ver se o carteiro já chegou, se vocês repetem esse procedimento a cada minuto de estar indo para a porta, vocês não poderão fazer absolutamente nada das atividades comuns que vocês normalmente fazem nas suas casas. Então vocês concordam comigo que não é uma coisa muito prática a se fazer. Para isso existe o que se conhece como a campainha, né? Então simplesmente a gente está nas atividades comuns que a gente faz na casa e quando a campainha tocar é como se a interrupção fosse ativada. Aí sim você vai até a porta, atende a interrupção, que é receber o produto do carteiro e volta para fazer suas atividades normais. Mas aqui no resumo a gente vai ver que o timer do Arduino é simplesmente um temporizador que tem um tempo específico que a gente vai programar aquele tempo e que uma vez esse tempo for atingido, o timer vai disparar, ou seja, vai executar uma interrupção. Uma vez que executa a interrupção, a gente atende a interrupção, seja qual for, e o programa volta para a operação normal. Essa temporização a gente poderá programar em diferentes tempos. Por exemplo, uma interrupção que se execute de 1 segundo para 1 segundo, de 3 segundos para 3 segundos, de meia hora em meia hora e assim por diante. A gente tem como configurar esses parâmetros no nosso Arduino. Quando a gente utiliza os timers, vamos ver que existem dois modos de configuração dessa característica do Arduino. O timer então poderá ser utilizado primeiro como um sinal de PWM. O sinal de PWM a gente ainda não tratou sobre ele, mas vamos ver ele na aula do dia de hoje mais para frente, beleza? Esse sinal de PWM é o sinal que a gente pode controlar nos pinos do Arduino que tem aquele simbolinho do tio. Beleza? Então vocês, se vêem por exemplo a placa do Arduino Uno, vocês vão ver por exemplo que o 11, o 10 e o 9 tem aquele tiozinho. Isso indica que esses pinos podem ser utilizados como pinos PWM. Simplesmente são esse tipo de sinais, que é uma largura por modulação de pulso. Simplesmente então a gente vai ter nesses pinos aqui esse tipo de sinais que vocês estão vendo. É um sinal digital, ora ele está em 5 volts, ora está em 0 volts, 5 volts, 0 volts, mas a gente vê que a gente pode modular a largura desse pulso. Por exemplo, aqui a largura de 50% ativo, 50% desativo, aqui é 75% em 5 volts, 25% em 0 volts e assim por diante. Então, os timers é utilizado para a geração desses sinais e através dos timers é que a gente vai contabilizar quanto tempo aquele pulso estará em 5 volts e quanto tempo aquele pulso estará em 0 volts. Mas a gente entrará mais em detalhe nesse sinal que é muito importante daqui a pouco na aula do dia de hoje. Por enquanto, a gente vai entender a funcionalidade básica dos timers, que é da forma CTC, que significa Clear Timer No Compare Match. Esta é a opção que vamos usar hoje e simplesmente, como a gente já viu no nome, o sistema vai contar um tempo dentro de um contador e quando este contador atinge o valor do registro dos timers, a interrupção do Arduino é executada, como eu já expliquei para vocês. Aqui eu preparei uma animação para entender um pouco o conceito e funcionamento do CTC dentro dos timers. Então, simplesmente o nosso Arduino vai estar trabalhando na sua rotina. A gente, por exemplo, configurou o registro do timer em 15 segundos, mas ele no tempo em que ele está fazendo sua rotina, ele também está contabilizando. Quando atinge os 15 segundos, se ativa a interrupção, ele para o que estava fazendo, continua contando, atende a interrupção e volta de novo para o loop de
de programação até que se atinge novamente os 15 segundos. Tendo entendido um pouco então a noção dos timers que estão dentro da nossa placa do Arduino, vamos ver que existem diferentes tipos de temporizadores. Cada placa de Arduino tem um cristal de quartzo, como a gente está vendo aqui. Esse aqui, na eletrônica, se conhece como o cristal de quartzo. Por exemplo, no caso do Arduino Uno, Mega ou Pro Mini, vamos ter esse cristal de quartzo de 16 MHz. Esse carinha aqui é um componente eletrônico que é responsável por dar os tempos de execução no programa. Esses tempos de execução a gente vai conhecer como ticks. Basicamente, com esse relógio de quartzo, vai permitir com que o nosso microcontrolador sincronize os tempos e consiga executar todas essas sequências que a gente tem programado na placa de desenvolvimento até agora. Beleza? Então, basicamente, cada instrução que a gente digita no Arduino, por exemplo, a de digital output, a de digital read, serial.begin, entre todas aquelas instruções que a gente já viu, cada instrução ela vai consumir uma certa quantidade de tempo, mas aqui no circuito microcontrolador a gente vai entender aquele tempo como o número de ciclos de relógio consumidos. Então, cada instrução vai consumir X ciclos de clock, e como a gente tem um clock de 16 MHz, então a gente tem que dividir esse ciclo que a gente está consumindo pela frequência de clock que tem na nossa placa. Já falei aqui que o Uno tem 16 MHz, mas existem outros tipos de Arduino que tem, por exemplo, um cristal de 8 MHz. Então vai depender da placa que vocês estejam utilizando. A maioria então das instruções que a gente está fazendo no nosso Arduino, elas consomem um ciclo de relógio. Ou seja, cada uma dessas instruções que a gente utilizou, por exemplo, o digital read, o pin mode, aquelas instruções de assignação de variáveis, elas estão consumindo um único ciclo. E como ele tem 16 no relógio, indica que eu poderia executar 16 milhões de instruções em um único segundo. Então a gente vê a velocidade com que o Arduino lê as instruções dentro do programa que a gente desenvolve com eles. E é por isso que, por causa de que a maioria dessas instruções consome um único ciclo, a gente diz que a arquitetura AVR do microcontrolador é considerada quase de um MIPS, porque executa uma única instrução por ciclo de relógio. No entanto, não todas as instruções utilizam um único ciclo de relógio. Algumas instruções de 16 bits precisam de muito mais ciclos de execução, e isso é algo que acontece em qualquer tipo de estrutura ou arquitetura de microcontroladores. Por exemplo, as interrupções elas vão consumir um pouquinho mais. Quando a gente está vivendo aquela livraria do LCD, por exemplo, o do print, são instruções que consumem um pouquinho a mais de instruções de relógio. Se vocês quiserem, por exemplo, medir o tempo que consome cada instrução dentro do Arduino, vocês poderiam utilizar um pouco do que a gente viu na aula passada, que é a função milis. Se vocês estão ligados a milis, é uma função que contabiliza o tempo desde que o Arduino foi energizado. Então, por lógica de programação, vocês podem saber quanto é que está consumindo cada instrução que vocês estão colocando dentro do sketch do Arduino. Vamos ver os tipos de timers disponíveis na placa de desenvolvimento. Primeiro, vamos ter o timer 0, que é o timer mais importante que tem o Arduino e quase que a maioria dos microcontroladores. Este timer 0 é simplesmente um timer de 8 bits. Esse timer 0 é muito importante aqui dentro da programação do Arduino porque, por exemplo, esse temporizador é usado pelas funções básicas da linguagem do Arduino, ou seja, as instruções delay, milis, que a gente acabou de falar dele, micros, são instruções que utilizam aquele temporizador para poder medir o tempo e
poder cumprir com a funcionalidade que elas têm. Por isso, a documentação oficial do Arduino, eles falam que não é conveniente modificar o timer 0, porque vai afetar aquelas funções básicas do Arduino. Vocês podem utilizar sim, mas se vocês começam a mexer com o timer 0, então estejam ligados que não vão utilizar essas instruções aqui, por exemplo, o delay, o millis, porque vocês já estão alterando a configuração do timer que utiliza este tipo de funções, beleza? Por outra parte, temos também o timer 1, que é um timer um pouco maior. Ele consegue contabilizar ou temporizar tempos maiores, porque ele é um temporizador de 16 bits. Dentro da arquitetura do Arduino, o timer 1 é usado pela biblioteca Servo. A gente vai ver noutra aula o que é um servo. É simplesmente um motor que traz um controlador embutido no próprio motor, bastante utilizado, por exemplo, para manipulação de impressoras ou de processos de alta precisão. Mas, enfim, aquela biblioteca Servo que o Arduino disponibiliza para a gente utiliza o timer 1, e esse timer 1 é o timer 1 no Arduino Uno. Mas se vocês tiverem o Arduino Mega, no Arduino Mega realmente seria o timer 5, que seria o timer que é utilizado pela biblioteca Servo. Então, se vocês têm um projeto, por exemplo, onde vocês querem utilizar os servos, vocês não poderão mexer com o timer 1, porque estariam acrescentando erros na sua programação se vocês começam a mexer com esse timer. No caso contrário, que vocês não estejam trabalhando com servos, vocês podem modificar perfeitamente esse timer, esse temporizador, para fazer a contagem de tempo de seu programa de automação. E por último temos o timer 2, que também será um timer de 8 bits. Esse timer 2 dentro da plataforma do Arduino, ele é usado por uma função que se chama Tone. Essa função Tone é simplesmente para gerar umas certas frequências e a gente poder gerar diferentes sons com o nosso Arduino. A gente pode gerar diferentes sons com um periférico especial que a gente vai ligar no Arduino, e com essa livraria vai permitir que a gente escute diferentes frequências e musiquinha e tudo mais. Se vocês forem utilizar essa livraria, então sabem, não poderão utilizar o timer 2 porque estariam afetando aquela função. Mas caso contrário, vocês não usem essa livraria, vocês estão livres para mexer com o timer 2 e fazer a contagem de tempo para seus programas. Em Arduinos mais avançados, mais grandes, como o Arduino Mega, por exemplo, ele terá disponível 3 temporizadores a mais, o 3, o 4 e o 5. E, novamente, o Arduino Mega utiliza esses temporizadores a mais principalmente para o controle de servos. Quando a gente faz projetos com servos, geralmente são projetos que ocupam muitos servos. Então, por isso que os Arduinos já trazem embutidos várias características para a manipulação desse tipo de motores. Mas, novamente, se vocês não utilizam os servos e vocês estão utilizando um Arduino Mega, então vocês podem ocupar aqueles timers, qualquer um deles, para mexer com seus próprios projetos. A gente está vendo então que o Arduino possui diferentes timers, os quais poderão ser configurados. Daqui a pouco a gente vai começar a mexer um pouco com aqueles timers. Para isso a gente vai utilizar algumas livrarias que existem pela internet. Existem várias livrarias para mexer com esses timers, para mexer principalmente com o timer 1 ou o timer 2, que são os timers com que a gente poderia interatuar mais, porque vocês estão vendo que o timer 0, ele é usado em funções básicas e primordiais do Arduino, por isso não é tão recomendável assim mexer com aquele timer 0. Mas antes de entrar em detalhe no funcionamento da livraria que eu quero explicar para vocês, que se chama a livraria Timer 1, que, como o nome indica, é para manipular o timer 1. Eu quero mostrar para vocês um pouco sobre as configurações que a gente deveria fazer se a gente não utilizasse uma livraria. Vocês vão ver com as diferentes documentações, se vocês começarem a pesquisar um pouco sobre os timers no Arduino, vão ver como diferentes autores recomendam as diferentes configurações no timer mexendo com os registros internos do próprio microcontrolador. Se vocês estão ligados, na primeira aula do Arduino, a gente tinha visto que o microcontrolador, por exemplo, o Arduino Uno, ele possui um microcontrolador ATmega328P.
Só que, como a gente está mexendo com o Arduino, fazendo a programação com o Sketch, toda essa interface faz com que nós, os programadores, possamos configurar e manipular rapidamente o microcontrolador através da interface do Arduino. E a gente não se preocupa muito por entender o que está por trás da programação de um microcontrolador como tal. Mas se vocês sentarem, programar um microcontrolador desde zero, vocês teriam que baixar o manual do microcontrolador e começar a ver que ele internamente tem um monte de registros. E se vocês, por exemplo, as coisas que a gente tem feito nesse curso, por exemplo, para ativar uma saída digital, a gente teria que procurar pelo registro lá dentro do microcontrolador que configura os pinos do microcontrolador como saídas digitais. Então a gente teria que procurar o registro, configurar aquele registro e fazer todo o procedimento que a gente foi fazendo ao longo do curso. Só que com o Arduino, ou com o Sketch do Arduino, a gente tem uma interface intermédia que facilita para a gente essa comunicação entre o usuário e o microcontrolador. Eu só vou dar uma pequena introdução daqueles registros só para os timers, é porque eu quero mostrar para vocês uma característica que se conhece como o prescaler. O prescaler será uma coisa importante a ser entendida, mesmo que a gente não vai programar muito com ele, mas pelo menos se vocês continuarem depois desse curso, pesquisando e evoluindo na tarefa da programação do Arduino, e se vocês quiserem envolver-se uns profissionais na programação de sistemas embarcados, aí vocês já terão algumas bases e algumas noções com o que a gente vai ver daqui a pouco. O importante do prescaler que a gente vai ver é que ele será utilizado proximamente no sinal PWM. Então é simplesmente para entender aquele conceito. Vamos lá, galera. Bom, gente, entendamos rapidamente o prescaler e um pouco sobre o registro de comparação. Nós tínhamos falado então que o Arduino tem o cristal de 16 MHz, pelo tanto, cada tique do contador ou do timer vai ser representado por 1 dividido 16.000, beleza? E isso vai nos indicar o quê? Por exemplo, se a gente estiver aumentando aquele temporizador, um timer, vamos supor que cada que a gente aumenta o timer, a gente vai ir levando a conta. Então vamos fazer uma contagem desse temporizador e por causa desse cristal de 16 MHz, e nos indica que eu conseguiria incrementar de 1 em 1 aquele contador a cada 63 nanosegundos. Vocês verem então que é bastante rápido. Então, por exemplo, se eu quiser aumentar 10 vezes esse contador, eu vou conseguir aumentar 10 vezes em 630 nanosegundos por causa o meu cristal de 16 MHz. No entanto, como a gente acabou de ver no slide anterior, o timer 0 e o timer 2 são temporizadores de 8 bits. Então, eles no máximo só vão atingir até 255. Se nós formos fazer uma contagem desses temporizadores, que eles realmente são um contador, eu só conseguiria contar até 255, porque 2 elevado a 8 vai dar 256 menos 1, porque lembremos que sempre vamos começar desde a posição 0. Então, desde 0 até 255, tenho 256 valores. E esse seria então o valor máximo que eu conseguiria contar. Eu não consigo contar mais do que isso. E se for o caso que eu vou utilizar o timer 1, então aí esse é um timer maior de 16 bits. Eu conseguiria contar só até 65.536. Seria o valor máximo que eu conseguiria contar com esse timer. Mas vocês estão vendo que pela velocidade que tem o Arduino, vocês o que acreditam? Quanto demoraria em chegar, por exemplo, nesse valor? Vocês estão vendo que é muito rápido. Por exemplo, no caso, antes que nada, quando o contador atinge esse valor máximo, seja o timer 0 e 2, ou seja, o timer 1, ele vai retornar para 0, ou seja, ele é reiniciado. Quando acontece esse evento de reinício, isso é chamado como estouro. Então, por exemplo, o timer 0 chegou até 255, incrementou a contagem, aí voltou para 0. Então, a gente fala que o timer 0 estourou. Então, esse negócio do estouro é o que a gente sempre vai tentar fazer na programação do Arduino. A gente vai contar até o estouro e quando o estouro acontecer, a gente vai chamar uma interrupção. Só que voltando para o caso que a gente está analisando, vocês vão ver que os timers vão estourar muito rápido. Então, imaginem
que cada que o timer estoura, a gente para o programa, chama uma interrupção, a gente executa a interrupção e volta para o programa principal. Mas imagina a gente estar chamando aquela interrupção constantemente, porque, por exemplo, no timer 0 ou no timer 2, seria 256 valores dividido 16 milhões, então isso daria aproximadamente 16 microsegundos, ou seja, eu estaria chamando uma interrupção a cada 16 microsegundos, então é uma coisa absurda. Aqui, por exemplo, no timer 1, se eu fizer essa conta, seria a cada 4 milissegundos, ou seja, seria um pouco mais lento, mas mesmo assim, esses valores aqui são muito rápidos, então não faz sentido eu estar entrando constantemente, chamando uma interrupção cada que os timers estouram. É por isso que, para controlar a velocidade do estouro dos timers e a velocidade com que eles aumentam, vamos utilizar algo que se conhece como o prescaler. Esse prescaler vai definir a velocidade da temporização com a seguinte equação. Então, nós temos a velocidade do temporizador, vamos falar em frequência, então seria em Hertz, que simplesmente vem dado pela velocidade do Arduino. O caso mais comum é 16 MHz, dividido o prescaler. Então, basicamente, o prescaler o que vai fazer é dividir aquela frequência do cristal em um valor predeterminado. Dentro da programação do Arduino, esse valor prescaler pode tomar os seguintes valores. Ele pode ser 1, ou seja, a gente não está fazendo nada, vai continuar com aquela velocidade absurda. Pode dividir por 8, por 64, 256 e 1024. Então, por exemplo, se eu dividir por 1024, é claro que aí eu conseguiria fazer com que os timers estourassem cada vez mais lentamente. E a frequência da interrupção com a que ela será chamada, a gente poderia definir-la com a seguinte equação. A gente então terá a frequência da interrupção, ou seja, a cada quanto eu quero que se ative uma determinada interrupção, simplesmente será a velocidade do clock do Arduino, que geralmente são 16 MHz, dividido aquele prescaler, que pode tomar qualquer desses valores aqui. Esse prescaler, claro, estará multiplicado por um registro de comparação dentro do microcontrolador que controla o Arduino, ou seja, o ATmega 328P. Eu já falei que ele tem diferentes registros. Um desses registros, ele é conhecido como registro de comparação. Então, a gente configura aquele registro, vai falar, por exemplo, eu quero que, não sei, o timer 0 chegue, vocês sabem que o máximo seria 2,55, então a gente faz o cálculo, por exemplo, e vou falar, eu quero que o timer 0 estoure quando chegue em 100, então no registro de comparação a gente bota lá o 100, e aí sim, quando o timer 0 chegar em 100, ele vai estourar e volta para 0. Então isso é uma coisa que a gente faria internamente, só que a gente vai ver daqui a pouco que com a livraria, que a gente vai ver do timer 1, é bastante fácil. Mas enfim, a gente colocaria aquele valor, mais 1. A gente colocar mais 1 é porque o registro, a gente já falou da comparação, ele sempre começa desde o 0, beleza? Então, se a gente reorganiza essa equação de aqui, você poderá resolver o valor do registro de comparação que fornecerá a frequência de interrupção desejada. Então, simplesmente, para definir o registro de comparação, será os 16 MHz do Arduino, dividido o prescaler vezes a frequência de interrupção desejada, ou seja, esse é o valor que você quer, todo menos 1. Simplesmente todo saiu dessa equação aqui. A gente reordenando, a gente consegue saber com quanto tem que carregar o registro de comparação, porque essa frequência de interrupção desejada é o que a gente quer. Por exemplo, lembre-se de que ao usar os temporizadores ou os timers 0 e 2, esse número de comparação sempre vai ter que ser menor que 256. Se é maior do que isso, a gente tem que fazer outros cálculos. Talvez a frequência de interrupção desejada que você colocou é muito alta e talvez você não possa utilizá-la, beleza? E no caso que você for utilizar o timer 1, o valor deverá ser menor do que 65.536. Vamos ver um exemplo rápido. Vamos supor que você quer que uma interrupção dentro do Arduino seja executada a cada segundo. Ou seja, nós estamos querendo ter uma frequência de 1 Hz. A gente sabe que o período é o inverso da frequência. Beleza, gente? Então, se eu quero uma interrupção a cada segundo, vou chamar a minha
equação seria simplesmente registro de comparação igual ao 16 MHz, dividido o prescaler vezes 1, menos 1. Aqui então, esse 1 de aqui é a frequência que eu desejo. Eu quero uma frequência de 1 Hz, então eu coloco 1 aqui, beleza? Aí vamos supor que eu vou utilizar um prescaler de 1024. Então, a equação ficaria desse jeito aqui, com um prescaler de 1024, e isso daria um total de 15.624. Esse seria o valor que eu teria que alocar no registro de comparação. Só que vocês estão vendo que esse valor de 15.624 é bastante alto, ou seja, que esse registro de comparação eu só conseguiria fazer com o timer 1, que é um timer de 16 bits, que está dentro da faixa de 256 e 65.536. Beleza, gente? Então, basicamente, essa explicação aqui rápida era para introduzir para vocês a noção do prescaler e que internamente o Arduino, quando a gente programa um microcontrolador, a gente está programando são registros. Como, por exemplo, se a gente for no Google, a gente digita ATmega 328, que seria o microcontrolador que utiliza o Arduino. Aqui então a gente veria a folha de dados do microcontrolador. Se a gente entrar na folha de dados do ATmega 328, a gente iria ver todas as características e como é que a gente programa aqueles microcontroladores. E, por exemplo, aqui eu vim na parte dos registros do timer, por exemplo, o TCC R0A é um dos registros para a configuração do timer. E esse é um dos contadores de timers, então que a gente vê os registros que ele tem. E a gente teria então que ler, por exemplo, cada registro tem uma característica. Por exemplo, aqui no bit 6 e no bit 7 tem o COM0A1, COM0A0. E a gente teria que ler, por exemplo, o bit 7 e 6 correspondem a um número de comparação para a saída do modo A. Então, esse seria aí um registro de comparação. Por exemplo, que eu falei para vocês que eu quero colocar, sei lá, uma comparação de 100 no timer e assim por diante. Esse aqui é uma programação mais avançada para quem for trabalhar mais com os sistemas embarcados. Então, como o intuito de nosso curso é fazer as coisas acontecerem mais simples e a gente poder botar mãos na massa muito mais facilmente, colocar a andar projetos avançados rapidamente, a gente vai aproveitar um pouco a ideologia do Arduino, que é de software livre, e a gente vai utilizar as livrarias simplesmente para continuar desenvolvendo a ciência e a tecnologia, utilizando as ferramentas prontas para continuar evoluindo nesse processo de desenvolvimento. A livraria Timer One. Atualmente, o Arduino não possui uma biblioteca oficial para o gerenciamento de timers, pois esses temporizadores, como a gente já viu, são utilizados pelas funções base do Arduino. É por isso que eles não gostam que a gente mexa com eles, porque vão afetar as funções básicas que estão dentro do Arduino. Mas utilizar o timer dá uma potencialidade tremenda nos nossos programas automáticos com a nossa placa. Então, como a gente não tem uma livraria oficial, a gente terá que instalar essa livraria no nosso Arduino. Vocês poderiam procurar pelo Google, onde baixar essa livraria, mas eu vou mostrar para vocês o repositório de livrarias que a gente pode baixar no Sketch do Arduino. Estamos aqui dentro do Sketch do Arduino, em um programa totalmente zerado, novo. Então, simplesmente vocês vão ir aqui onde diz Sketch, beleza? E aqui então vocês vão ver que a gente poderia incluir novas livrarias para os nossos futuros códigos. Aqui ela por defeito já mostra várias livrarias aqui disponíveis. Por exemplo, para manipular uma memória EEPROM, para configurar elementos através de Ethernet. Mas no caso, eu vou ensinar para vocês como instalar uma livraria. Então, para atualizar a nossa livraria, se vocês baixam, por exemplo, pela Google, vocês poderiam adicionar a livraria que vocês baixaram. Não necessariamente tem que ser a Timer One. Existe no Google também uma livraria para a manipulação do Timer 2, porque muitas vezes a gente nem utiliza aquela livraria Tom que eu falei para vocês nos projetos. Então, geralmente o pessoal gosta ou costuma mexer
com o timer 2, né? Então tem livraria para o timer 2, como a gente vai baixar aqui o timer 1, vocês já estão ligados que a gente irá mexer no timer 1 do Arduino. Mas enfim, vocês são livres de utilizar as livrarias que mais les convier, beleza? Então se vamos aqui em Manage Libraries, vai abrir todo o repositório de livrarias que existem para o nosso Arduino. Tem uma quantidade gigantesca de livrarias para manipulação de muitos periféricos. Se vocês tiverem noção da livraria que estão buscando, ou se simplesmente digitam aqui uma palavra-chave de algum periférico que vocês tenham e que vocês queiram manipular, vocês vão digitar aqui. No caso, a gente sabe que nós queremos instalar a Timer 1, então vou digitar aqui a Timer 1, aí ele vai pesquisar. Ele mostrou para mim duas livrarias. Por exemplo, aqui está mostrando aqui um StiffSeg. Essa aqui da em cima parece uma livraria para manipulação do display de 6 segmentos que a gente aprendeu a utilizar. A gente mesmo fez a nossa própria livraria. Vocês se lembram, né? Mas no caso aqui está a livraria do Timer 1, então essa que a gente quer, então nós simplesmente vamos instalar ela. Vai começar a instalar, a livraria foi instalada com sucesso, vamos dar aqui em fechar. Beleza, gente? Agora nosso sketch do Arduino está pronto para utilizar a Timer 1. Uma vez temos o Timer 1, o primeiro que a gente deveria fazer é chamar a nossa livraria. Para isso a gente chama no linguagem C com numeral include e chama aqui com esse maior e menor e o nome da livraria timer1.h. Isso a gente vai colocar no encabeçado do nosso programa para que o sketch saiba que a gente vai irá utilizar as funções que estão dentro daquela livraria. Uma vez que a gente chama aquele timer 1, isso irá criar automaticamente dentro de nosso código um objeto que será chamado como timer 1. Então a gente já não tem que se preocupar por criar nenhum objeto, já ele é criado, esse timer 1 é criado automaticamente para nós continuarmos configurando as instruções do temporizador. Uma vez a gente chamou a livraria, a gente vai inicializar aquele temporizador. Então a gente vai utilizar o timer1.initialize e entre parênteses a gente vai colocar o período. Essa instrução, como vocês estão vendo, ela inicializa o timer com o valor do período e esse valor do período é o tempo em que queremos que o timer desarme, ou seja, no tempo em que queremos que o timer chame a interrupção. E algo muito importante é que vocês deverão colocar aqui o tempo em microsegundos. Então, se eu quero que se execute alguma instrução de 1 segundo em 1 segundo, simplesmente eu coloco aqui entre parênteses 1 milhão, beleza? 1 milhão de microsegundos correspondem a 1 segundo. Beleza, gente? Outra instrução importante é que, claro, ele vai desarmar o timer aqui uma vez cumpriu, por exemplo, 1 segundo. Mas se a gente não configura a interrupção, tipo, ele não vai fazer nada. Para isso, então, como a gente tinha visto na aula passada das interrupções, a gente vai ter que configurar também o ISR callback, ou seja, o chamado da função de interrupção. Qual função é que ele irá executar como interrupção, beleza? Para isso existe o timer 1, o timer 1.attack interrupt e entre parênteses será então o nome da função totalmente igualzinho como a gente viu na aula passada. Então aqui vocês colocam o nome da função que vocês querem que seja executada como interrupção e pronto. A cada 1 segundo ele vai chamar aquela função e vai executar o que esteja lá dentro. Lembrando, gente, que nessas funções de interrupções, vocês terão que ser muito sucintos. Tentem não fazer cálculos complexos dentro de uma rotina de interrupção para evitar todos aqueles problemas que a gente falou na última aula. Mas também, muitas vezes, no fluxo de nosso código, às vezes nós queremos simplesmente parar de executar aquela interrupção, ou seja, a gente por alguma questão de lógica, a gente às vezes quer desativar aquela interrupção. Então simplesmente a gente pode utilizar o timer1.detach
interrupt, simplesmente essa instrução aqui vai desabilitar a função de interrupção que é executada cada vez que o timer é acionado. Por último, temos aquela instrução que é timer1.read, simplesmente leia o tempo desde a última transferência em microsegundos. Essas aqui então seriam as funções básicas que tem a livraria Timer1. Aquela livraria também tem algumas funções, por exemplo, para utilizar o sinal de PWM, que a gente fala um pouco dele no começo da aula do dia de hoje, mas a gente vai deixar o PWM para mais para frente. Vamos ver então um exemplo de como utilizar o Timer 1 dentro do nosso Arduino. Bom, gente, uma vez a gente viu os conceitos básicos para a utilização da livraria Timer 1, vamos pôr mãos na obra e vamos fazer uma prática e ver como é que funciona a livraria do Timer 1. Nesse caso aqui, a gente tem utilizado o Tinkercad para a simulação dos projetos de nosso curso. Desafortunadamente, o Tinkercad não tem como configurar a livraria que a gente está baixando, por exemplo, o Timer 1. Eu particularmente desconheço se eu conseguiria botar aquela livraria dentro do Tinkercad. Eu fiz uma pesquisada rápida, mas eu não achei como fazer isso. Então, desafortunadamente, a gente não poderá fazer essa prática aqui no Tinkercad. Mas como eu queria trazer para vocês a manipulação do timer, então vamos fazer essa prática em especial na nossa placa real. A gente terá que ver então que realmente o Tinkercad é uma ferramenta muito boa, mas ela tem bastantes limitações, principalmente com vários periféricos. No final desse curso aqui, eu vou botar para vocês um monte de exemplos para que vocês vejam como programar diferentes periféricos. E muito provavelmente, muitas das coisas que a gente irá ver, a gente não conseguirá botar lá no Tinkercad por causa das limitações que tem o software. Mas no intuito do possível, eu tentarei botar a máxima quantidade de material lá no Tinkercad, porque eu sei que alguns de vocês não possuem a placa. Mas fica então aí como um estímulo para vocês conseguirem sua própria plaquinha, que aí vocês terão mais amor e mais vontade de mexer com a placa do Arduino e desenvolver cada vez programas maiores e mais potentes. Então, vamos implementar nosso exemplo do Timer 1 na nossa placa de Arduino. Vamos lá, gente. Bom, gente, vamos a implementar então o exemplo com o Timer 1. Nesse caso aqui, vamos montar o seguinte circuito na nossa protoboard real. Esse que você está vendo aqui é simplesmente um programa que se chama Fritzing. É um programa gratuito, mas esse programa aqui não funciona para a simulação. Ele é unicamente para você montar o circuito e criar aquela placa, o esquemático, e criar aquela placa real para a gente soldar os componentes eletrônicos. Então, basicamente, eu utilizo só para montar o circuito e mostrar graficamente como ficaria o circuito lá na nossa protoboard, beleza? Basicamente, então, vamos aproveitar esse projeto do Timer 1 para mostrar para vocês que tudo que a gente aprendeu na aula passada do LCD, que a gente utiliza um LCD 16x2, funciona para qualquer tipo de LCD. Nessa prática aqui, nós iremos utilizar um LCD 20x4. E basicamente é o mesmo, só muda na programação a configuração, onde nós iremos falar que é um 20x4, mas a conexão é exatamente a mesma. Então, a gente está vendo, os dois primeiros pinos é alimentação, é negativo e positivo. Logo, o terceiro pino é o pino que vem para o potenciômetro, que ele vai regular o contraste do LCD. O quarto pino é o RS do LCD. Nesse caso aqui, eu vou ligar ele no pino número 9. Não vou utilizar o pino RW do LCD, porque a gente já viu que a gente não precisaria utilizar na maioria dos casos. Então, vou jogar ele para GND ou Terra. O terceiro pino, que será o Enable, vou ligar ele aqui no pino 8 do Arduino. E a partir dos pinos 2, 3, 4 e 5, irei ligar os dados nos pinos 7, 6, 5 e 4 do LCD. Por último, vou ligar aqui a luminosidade do LCD. Lembramos aqui então, seria o cathode do LCD, levou a positivo, ou vocês podem
colocar diretamente como a gente tem colocado no Tinkercad um resistor, ou simplesmente jogar ele a positivo, né? E o último é colocar em GND ou Terra. Adicionalmente, vamos simplesmente colocar um LED aqui com um resistor. Esse LED irá conectado na saída 13. A gente vai piscar esse LED continuamente com uma frequência de 2 segundos. E o que a gente vai ver aqui no LCD é simplesmente um temporizador. Então, temporizador contador na real. Então, a gente irá contar de 1 em 1 segundo, sem utilizar as instruções delay do Arduino, sino simplesmente utilizando o timer 1 e a livraria timer 1. E não sei, aqui no primeiro vamos colocar algumas mensagens e mostrar o resultado no LCD. Vamos então para o código. Para isso, novamente, vamos para o GitHub. Lá, então, a gente vai baixar o código que seria o timer underline arduino. E aqui, então, estaria o .ino. Possui, então, o nosso código. A gente, então, iria copiar todo o nosso código e vamos colar ele lá no sketch do Arduino. Uma vez colamos aqui no Arduino, vamos ver como é que funciona esse código. Inicialmente, vamos definir o LED que irá no pino 13. Aqui, então, seria outra forma de a gente definir ou nomear os pinos do Arduino. Mas essa seria outra forma de fazer. Também é bastante elegante, bastante usada. Simplesmente utilizar, numerar, jogo da velha define. E com essa instrução da linguagem C, simplesmente a gente está atribuindo numa variável, nesse caso na variável LED, o valor constante do 13. Vocês podem utilizar jogo da velha define LED 13 ou simplesmente o byte LED igual ao 13, como a gente vem utilizando anteriormente. É só para mostrar novas possibilidades para vocês. Vamos chamar as livrarias que vamos utilizar aqui. No caso, será o liquidcrystal.h e a livraria do Timer 1, que a gente deviu ter baixado anteriormente. Dentro da interrupção do timer, eu vou utilizar essa variável aqui, que eu chamei ela como time. Ela será uma variável volátil, porque irá ser mexida dentro da interrupção do Arduino e será um long int, ou seja, será uma variável com a capacidade de armazenar um número muito grande. Por último, vamos configurar o LCD da mesma forma como eu expliquei para vocês lá no FreeSync. Simplesmente com Liquid Crystal a gente vai configurar os pinos onde a gente quer ligar o LCD. Sabemos que os primeiros dois seriam o RS e o Enable. E os 4 últimos seriam os dados, que vai desde o D4 até o D7. Vamos configurar o Arduino no Void Setup. Inicialmente o PinMode LED como saída. Vamos configurar o LCD 20x4. Então vemos que vamos utilizar a mesma instrução lcd.begin. Só que aqui no caso a gente vai colocar 20,4. Pronto, isso é tudo que muda para a gente mexer com um LCD maior. Da mesma forma, então, na linha 0, ou seja, na primeira linha, na coluna 2, vamos botar o seguinte mensagem. Simplesmente que essa aqui é a prática timer com Arduino. Logo na seguinte linha, ou seja, seria a linha 1, a partir da coluna 0, vou botar a mensagem temporizador 2 pontos e vamos inicializar então aqui o temporizador. Vamos utilizar então a instrução da livraria timer 1, que seria, lembramos que com a livraria timer 1 já se cria o objeto timer 1. Então simplesmente chamamos timer on.initialize. Vamos a inicializar o timer. No caso, eu quero que ele execute a interrupção a cada segundo. E com isso, então, eu vou colocar dentro do parênteses o valor de tempo. No caso, para 1 segundo, eu vou colocar 1 milhão, que seria 1 milhão de microsegundos, beleza? 1 milhão de microsegundos correspondem a 1000 milissegundos, que correspondem a 1 segundo. Uma vez configuramos o tempo do estouro do timer, vamos configurar qual será a função de interrupção. Para isso, então, timer1.attack interrupt e dentro de parênteses o nome da função que a gente irá chamar cada vez que o timer estourar. No caso, eu chamei aquela função como temporizador, que eu coloquei aqui como uma função global, lá embaixo do loop, e simplesmente então configuramos aquela interrupção. No void loop, o ciclo infinito, simplesmente vamos piscar o LED, só para fazer alguma coisa, né? Lá estamos piscando o LED a cada 2 segundos
pisca e despisca, pisca e desliga. Então, simplesmente a função do body loop, ele está consumindo lá 4 segundos à toa, beleza? Então, lembremos que se nós formos colocar, por exemplo, o incremento do contador ou do temporizador aqui no body loop, a gente não conseguiria conseguir aquele 1 segundo que a gente quer incrementar cada 1 segundo aquele temporizador por causa desses delays aqui, que simplesmente o Arduino fica ali sem fazer nada, mas por causa de que a gente agora está utilizando o Timer 1, ele está atendendo às interrupções. Então essa interrupção que se chama temporizador, ela irá ser executada a cada 1 segundo, porque a cada 1 segundo o timer irá estourar. Então beleza, ele está queimando aqui tempo, dando bobeira ali, mas a cada 1 segundo então vai estourar o timer e ele vai chamar aquela função temporizador. Lembramos que uma função interrupção nunca deve devolver nenhum valor e também não deve ter variáveis de entrada. Deve ser uma função completamente vazia. E dentro da função de interrupção, lembrem, fazer uma função curtinha e evitar cálculos complexos. Então simplesmente dentro da temporizador vou incrementar o timer, seria timer mais e vou colocar aqui simplesmente uma validação. Eu quero, por exemplo, não sei, eu botei que eu queria que aquele contador só atingisse até 999. Então, se ele é maior do que 1000, aqui atingisse até 1000. Se ele é maior do que 1000, simplesmente reinicie aquele contador. Então, ele irá entrando aqui a cada 1 segundo, irá incrementando o time e ele vai mostrar aqui no LCD. Então, a gente viu que nós tínhamos printado temporizador na linha 1, ou seja, na segunda linha do LCD. Aqui então vamos para a seguinte linha. A gente tem 4 linhas, desde linha 0 até linha 3. Então, na linha 2, na posição 14, na coluna 14, vamos botar isso aqui em branco, simplesmente para que ele vai limpando, porque quando o time for um número grande, às vezes pode ficar um resíduo e cada que ele for contando, talvez pode ficar números ali de lixo. Então é melhor sempre ir limpando um pouquinho aí. Então eu simplesmente coloco vários espaços em branco para ele limpar e novamente na mesma posição do cursor, ou seja 14,2, aí sim coloco o valor do time, que é o valor da variável volátil que está sendo mexida aqui dentro de temporizador. Com isso então eu estou mostrando essa temporização a cada 1 segundo. Vamos então ver como funciona na vida real. Aqui a gente está vendo então como é que está funcionando o timer dentro do Arduino, o Timer 1, utilizando a livraria Timer 1. A gente vê então que inicialmente na primeira linha a gente botou a mensagem timer com Arduino, na segunda linha a gente botou temporizador 2 pontos e na terceira linha a gente está botando a temporização ou o contador. Esse contador então está acontecendo a cada segundo, 2, 3, 4, 45, 46 e assim sucessivamente. Então a gente está vendo que está tendo uma temporização adequada sem a utilização dos delays. A gente está vendo que nesse programa aqui nós utilizamos os delays, por exemplo, para fazer piscar o LED aqui. Então vocês estão vendo que esse LED está piscando a cada 2 segundos por causa do body loop, onde estamos utilizando o delay. Mas mesmo utilizando aquele delay, por causa de utilizar os timers e utilizar a interrupção consegue fazer a contagem adequada sem ser afetado por esses delays que estão aqui no body loop principal. É uma aplicação simples, mas com isso a gente consegue ver como configurar o Timer 1 do nosso Arduino e que será bastante prático. Por exemplo, isso aqui seria muito prático quando nós quisermos fazer, por exemplo, um controle digital, que a gente precisa garantir o período da amostragem. Então, a cada período da amostragem a gente precisaria aplicar a lei de controle e para isso então nós poderíamos utilizar os timers para executar aquela lei de controle. Perfeito, meus amigos. Com isso então a gente viu como utilizar o Timer 1. A gente viu também um pouco sobre os diferentes timers que a placa do Arduino possui e também vimos uma rápida revisão de que para programar o microcontrolador realmente a gente deveria conhecer os registros para programar adequadamente o microcontrolador.
e que a vantagem do Arduino é simplesmente que ela nos serve como interface para falar diretamente com o microcontrolador e configurar ele de uma maneira direta e muito mais rápida para desenvolver projetos cada vez mais avançados e de uma maneira simples e fácil. Continuando então com as abordagens das últimas práticas, vamos encerrar aqui o bloco das interrupções para começar a utilizar um dos sinais mais importantes que se conhecem como o PWM. O PWM é um sinal muito utilizado e vocês com ele poderão realizar centenas de aplicações, principalmente aplicações de controle. Então vamos ver como se utiliza o PWM dentro da plataforma do Arduino. Vamos lá. Vamos começar a ver então o que é o PWM com o Arduino. O sinal PWM com Arduino é gerado nos pinos que são especificados com aquele símbolo que é um tiozinho, o qual é mostrado na maioria das placas disponíveis comercialmente. Por exemplo, aquelas placas que são baseadas no microcontrolador ATmega 168 ou no microcontrolador 328, as saídas PWM estão localizadas nos pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Essas placas que eu estou falando são, por exemplo, Arduino Uno, né? E aquelas placas mais evoluídas, como o Arduino Mega, possuem os PWM desde o pino 2 até o pino 13 e desde o pino 14 até o pino 46. Então, esses aqui, esse Arduino Mega, tem mais pinos PWM. Aqui no gráfico, como a gente tinha antecipado anteriormente, podemos ver a localização dos pinos PWM da placa de Arduino Uno. E como nós tínhamos falado, o sinal PWM, esse sinal aqui é tipo um sinal quadrado, um sinal binário, onde a gente pode variar a largura de banda. O PWM significa, é a abreviação no inglês da largura por modulação de pulso. Então, como a gente está vendo aqui, realmente o que significa o PWM é que a gente vai definir a largura desse pulso. Por exemplo, aqui temos um pulso de 50%, aqui temos um pulso de 75%, e a gente, dentro do microcontrolador ou de nossa placa Arduino, a gente poderá modular aquela largura desse pulso, né? A gente está vendo aqui então uma animação de como se representa a largura por modulação de pulso ou PWM com o Arduino. Esse sinal PWM é um sinal periódico. Isso significa que esse sinal vai se repetir ao longo do tempo, no qual a gente poderá modificar o ciclo de trabalho. Esse ciclo de trabalho a gente vai conhecer como o duty cycle em inglês. O duty cycle basicamente é quanto tempo o sinal permanece em um lógico ou ativo em 5 volts. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui o duty cycle, supondo aqui voltando para trás, aqui quando a gente tem um duty cycle do 50%, significa que 50% do tempo o sinal está em um lógico e outro 50% o sinal está em zero lógico. Como vocês estão vendo aqui, esses tempos serão controlados pelos timers do Arduino que a gente acabou de ver. E da mesma forma, como eu já falei, tipo, por exemplo, o Arduino pode manter aquele duty cycle periodicamente durante muito tempo e ele irá se repetir por sempre, porque é um sinal periódico, né? Então ele sempre ficará em 50%. Mas supondo vai passando o tempo e mais para frente se eu precisar mudar aquele duty cycle, simplesmente pela programação do Arduino, eu conseguiria mudar o duty cycle, por exemplo, para 25% ou para 75% ou para qualquer outro valor entre 0 e 100. Claro, quando o sinal estiver em 100%, significa que o sinal ficará tudo encendido, ou seja, basicamente será um sinal de 5 volts. E quando o duty cycle for 0%, basicamente todo o sinal será desligado, ou seja, será 0 volts. Esse sinal que a gente está vendo do PWM é um sinal muito interessante, porque a tensão média que é aplicada à carga é proporcional ao tempo que o sinal for mantido em 5 volts.
E com isso podemos fazer várias aplicações, como por exemplo, controlar o brilho de um LED, controlar a velocidade de um motor, fazer regulação daqueles resistores de aquecimento, claro, através de outro dispositivo conhecido como um relé de estado sólido, entre muitas outras aplicações. Então aqui vemos um exemplo claro da aplicação do PWM, como a gente conseguirá regular a intensidade do LED. Entre maior seja o duct cycle, o LED terá um brilho maior, e enquanto menor for o duct cycle, o LED terá um brilho menor. E é por causa de que o LED estará recebendo a voltagem, que seria a tensão média do sinal quando ele está em 5 volts. Por exemplo, se ele tiver o duct cycle de 50%, se a gente fazer a média do sinal quando ele está em 50%, ou seja, que o sinal está em 5 volts, aproximadamente ele estaria recebendo 2,5 volts. E a gente poderia verificar essa voltagem de 2,5 medindo diretamente do pino do Arduino com um multímetro ou com um medidor de voltagem. Só que, claro, vocês tenham muito cuidado que isso não significa que o Arduino está entregando para a carga 2,5 volts. Vejam que o sinal é binário e o Arduino sempre está entregando 5 e 0, 5 e 0, 5 e 0. Que aunque a média seja, por exemplo, 2,5 quando o duty cycle for 50%, não implica que realmente na saída do Arduino esteja saindo 2,5 volts. E eu falo isso porque, vamos supor, se vocês conectarem algum dispositivo que ele só aguente 2,5 volts, e vocês achando que com um duct cycle do 50% vão conseguir 2,5 volts na saída, estão muito equivocados, porque vocês, se fazem isso, vão queimar aquele componente que só aguenta 2,5 volts. A gente vai ver mais para frente como a gente consegue converter esse PWM num sinal analógico real. Então seria uma saída analógica do Arduino, mas para isso a gente precisará de um componente externo, o timer do PWM do Arduino. Como eu já tinha falado, cada um dos timers do Arduino é capaz de controlar 2 ou 3 PWMs, atribuindo um registro de comparação para cada sinal, de modo que quando o timer atinge o valor do registrador de comparação, o estado lógico da saída muda, assim alcançando o sinal binário do PWM. Aqui na tabela temos as diferentes placas que existem com a distribuição de seus pinos PWM, junto com as diferentes frequências que a gente consegue gerar naqueles sinais. O exemplo típico de nosso curso seria o Arduino Uno, que a gente já falou que os pinos PWM seriam esses aqui, e a frequência que a gente conseguiria gerar com aqueles pinos é em média de 490 Hz, com exceção do pino 5 e o pino 6, que eles conseguem gerar uma frequência maior, de 980 Hz. Esses dois pinos possuem uma frequência maior porque o pino 5 e o 6 são governados pelo timer 0, e se vocês se lembram, o timer 0, ele é o encarregado de manipular as funções miles, delay, dentro do Arduino. Então, por causa dessas funções, ele consegue uma frequência maior, mas ele também terá um pequeno defeito quando o sinal de PWM for muito baixo, ou seja, quando for entre 10% e 0%, talvez ele consiga ter um pequeno defeito, e isso só a gente conseguiria ver através de um osciloscópio, que é um instrumento com o qual a gente consegue ver o comportamento do sinal. Muito bem, então como vamos configurar aquele PWM no nosso Arduino? Vamos ver a sintaxe que a gente vai utilizar. Simplesmente a gente vai utilizar analog write, a gente escolhe o pino que vamos configurar como PWM e a gente vai escolher o valor. Beleza? Aqui o pin em inglês é o pino do Arduino no qual a gente irá escrever, beleza? E ele aceita tipos de dados do formato int ou inteiro. E o valor, como a gente está vendo aqui, simplesmente é o ciclo de trabalho ou o duty cycle.
esse valor deve ir entre 0, ou seja, sempre desligado, e 255, sempre ligado. Ou seja, que se a gente quiser um duty cycle de 50%, a gente colocaria 128, beleza? Aqui com 255 seria um duty cycle de 100%. Esses sinais PWM são sinais de 8 bits e é por isso que o máximo valor, ou 100%, vem dado por 255. Também esse parâmetro aqui dessa função só aceita variáveis do tipo inteiras. Estamos aqui dentro de Tinkercad. Vamos gerar o primeiro exemplo para controlar a luminosidade do LED. Para isso criamos um novo circuito e vamos arrumar aqui o nosso circuito completo. Temos aqui o circuito que vamos implementar para controlar a luminosidade deste LED. O LED então irá ligado no pino número 3, que é um pino PWM, como a gente vê, tem o sinal do PWM, o tiozinho, beleza? O LED então tem seu resistor de 220 ohms, a gente pegou as alimentações para protoboard e a gente vai utilizar também o potenciômetro ou resistor variável. Novamente as extremidades do potenciômetro vão na alimentação GND e mais 5 volts e o pino do meio então irá na entrada analógica. A gente então irá ler o sinal analógico desse potenciômetro e com relação a gente vai mexendo o potenciômetro, a gente irá vendo a variação da luminosidade do LED. Vamos ver o código de implementação, que é bastante simples. Como sempre, ele estará lá no meu repositório da GitHub, que é o repositório de nosso curso. E vamos procurar então pelo exemplo PWM LED. Vamos abrir e aqui encontraremos o ponto hino, onde o nosso código, como a gente vê, são 12 linhas. A gente vai copiar e colar lá no sketch do Arduino. Dentro do sketch, vamos ver que inicialmente vamos definir o LED e vou configurar ele no pino 3, então aquele pino 3 vai se chamar LED e vou configurar um inteiro constante, que também é uma declaração. Eu estou batizando o pino A0 como pote de potenciômetro. No board setup, só vou configurar a única saída que a gente tem aqui, no caso com pinmode, vou configurar aquele LED que está no pino número 3 como saída. E por último, então, no body loop, constantemente, eu vou escrever o PWM do Arduino. Para isso, vamos utilizar a instrução que a gente viu, que é analog write. Vamos escrever no pino LED, ou seja, no pino 3, que é um PWM, e vamos escrever o que? Aqui dentro da função analog write, estou utilizando outra função, ou seja, uma função anidada dentro de outra função. Eu estou utilizando a função que a gente viu na aula do ADC do Arduino, que é analog read, que é para ler a entrada analógica. No caso, estou lendo a entrada analógica, que é o potenciômetro, ou seja, a A0. A gente viu naquele vídeo que as leituras analógicas são de 10 bits. Pelo tanto, quando o Arduino estiver lendo do potenciômetro 5 volts, ele vai me dar 1024. Ou 1023 no caso, se ele começa desde 0. Mas a gente viu que aqui no Analog Write, o PWM vai de 0 a 2,55. É por isso que simplesmente vou dividir tudo por 4. Assim, 1023 dividido por 4 vai dar 255. Vamos testar ele no circuito real e lá no Tinkercad. Temos aqui o nosso código aqui no Tinkercad. Temos também o nosso circuito pronto. Vamos então fechar aqui o código e vamos dar em simular e ao mesmo tempo vamos ver o funcionamento no circuito real. A gente está vendo como, variando o potenciômetro para o extremo esquerdo totalmente, o LED fica desligado, e se a gente leva para o extremo direito, na medida que vamos aumentando, a intensidade do LED vai crescendo por causa do sinal PWM. Vemos então como a gente implementa uma prática simples, modificando a intensidade deste PWM. Vou desligar aqui a luz para perceber um pouco melhor na parte física como vai variando aquela intensidade. Temos a máxima intensidade aqui do LED, e se vou levando para a esquerda,
vamos ver como pouco a pouco a luminosidade do LED vai diminuindo por causa de nosso PWM, até que ele finalmente ficou aqui um pontinho, aqui bem baixinho, um pontinho vermelho, e se eu mexer todo, fica totalmente desligado. Aqui o PWM está em 0, e na medida que eu vou aumentando, vou vendo a intensidade do LED ir crescendo. Vamos fazer outro exemplo com o PWM. Basicamente será o mesmo código que a gente acabou de fazer com a intensidade do LED, só que esta vez a gente vai manipular um motor. E será um exemplo bastante interessante, porque esse motor que a gente vai manipular, ele movimenta uma bomba. Então a gente vai mexer com uma bomba e vai escoar um fluido através dessa bomba e vamos fazer uma regulação de fluxo. Para isso, então, como é praticamente o mesmo circuito, vou pegar o circuito da intensidade do LED, vou dar aqui em Duplicate. Uma vez estamos aqui, vou utilizar exatamente o potenciômetro. No caso agora já não vou utilizar mais o LED, então vou desligar aqui. Aqui no caso, vou desligar aqui o pino 3, vou pegar aqui o pino 3, vou colocar esse resistor aqui, e aí sim vou ligar o pino 3 no resistor. Para a regulagem do motor, o motor ele se mexe com uma voltagem de 12 volts. A gente vê que nós temos aqui 5 volts do Arduino, então a gente não teria como mexer com aquela bomba. Então a gente terá que utilizar duas fontes de alimentação, uma que será o Arduino, né? E a outra será uma fonte de 12 volts para mexer com a bomba. Para poder manipular a bomba ou o motor DC com o PWM, não vamos fazer ela diretamente com o pino da saída, sino que esse pino da saída a gente vai passar por um transistor. Vamos utilizar os transistores como interruptores, tal como a gente tem utilizado anteriormente. Por exemplo, quando a gente fazia aquela multiplexação com os displays de 7 segmentos. Só que aqui a gente vai utilizar outro integrado, muito parecido com o transistor, que se chama o MOSFET. A gente vai escrever MOSFET, vocês veem que eles têm exatamente a mesma cara do transistor, só que esse aqui trabalha principalmente com voltagem, mas a gente não entra muito no detalhe com isso. Ele vai funcionar exatamente igualzinho como um interruptor, da mesma forma que um transistor NPN ou PNP utiliza. No caso, ele também tem uma versão N e uma versão P. Aqui no caso, esse seria o esquema do MOSFET, e a gente vai fazer um pouco analogia. Esse aqui é uma versão um pouco mais avançada do transistor. A analogia seria o G, que a gente vai conhecer como gate ou porta, né, em inglês. O gate seria tipo a base do transistor, se a gente faz analogia. O D, que é o drain ou o drenador, será o coletor do transistor. E por último, para terminar a nossa analogia, o S é o source ou fonte, que seria o emissor do transistor. Dessa mesma forma, temos a versão P e a versão N. A versão N é aquela que não penetra, ou seja, a setinha vai para fora, como essa. E a versão P é aquela que penetra, ou seja, a setinha vai para dentro. No caso, a gente vai escolher uma versão N. Aqui temos, vamos escolher essa aqui, é parecida com a que eu tenho. E aqui vamos ver que se a gente se aproximar, temos o G de gate, D de drain e S de source. Então, o gain irá no resistor, que irá no PWM. Então a gente vai simplesmente utilizar ele como se fosse um interruptor a alta velocidade, porque a gente viu que o PWM é simplesmente aquele sinal binário que vai trocando rapidamente numa frequência de 490 Hz de 5 volts para 0 volts, beleza? Vamos conectar o motor. Vamos utilizar um esquema parecido com esse, só que no caso eu vou botar o resistor direto para o gate que sai do Arduino. Teremos o nosso MOSFET, o source esse aqui irá diretamente para a GND e o drain do MOSFET
irá para o motor e a outro extremo do motor vai para 12 volts. Nosso motor será de 12 volts e a gente vai colocar esse diode dessa forma aqui para evitar as correntes inversas. Como o diode tem a forma de setinha, ele indica que quando esse aqui, como funciona como interruptor, a gente faz de conta que o interruptor fechou, então a corrente vai vir pelos 12 volts, vai passar pelo motor. Como esse aqui é um interruptor que ele já está fechado, vamos supor que está fechado, aí vai para a terra, então vai fechar o circuito e vai fazer com que esse motor comece a girar, beleza? Mas quando o MOSFET abre, muitas vezes algumas correntes, quando acontece isso, como a corrente está indo de acima para baixo, às vezes quando acontece essa abertura aqui, existem correntes inversas que podem voltar pelo motor. Se a corrente volta pelo motor, ela possivelmente pode queimar as bobinas que estão dentro daquele motor. É por isso que he colocado esse diode aqui, que é um diode de proteção, porque quando a corrente volta, ela vai ver que tem que passar pelo motor e as bobinas do motor têm uma certa resistência. Aí ele vai ver que por aqui tem um diode, o diode não tem resistência nenhuma, ou tem uma resistência muito baixa na real. Aí a corrente inversa vai ir por aqui e vai proteger o motor. Então é simplesmente a proteção. Vamos montar esse aqui no Tinkercad. Então, como a gente viu lá, o D, que é o drain, vamos procurar pelo diode. Temos o diode aqui, vamos botar por aqui. Primeiro vamos virar ele. Então o diode ir aqui, vamos subir um pouco mais isso por aqui. Então o anode do diode, que é a parte preta, vai aqui no drain, e o catode aqui irá então para os 12 volts. A gente vai ligar os 12 volts nessa linha aqui, beleza? E aqui o source, que é o source de esse cara aqui, é o source, então ele vai para negativo. Vamos pintar aqui por a cor preta, então o source vai para negativo. Vamos procurar o motor, vamos pegar aquele motor DC, selecionar ele. Então a gente está vendo que uma extremidade do motor vai para 12 volts e a outra extremidade do motor vai para o drain do MOSFET. Então uma extremidade vai para o 12 volts. Vamos supor que os 12 volts estão aqui nessa seção aqui. Aqui no Tinkercad esse motor é de 5 volts, então teoricamente a gente tem os 5 volts do Arduino. Então aqui só na simulação vamos supor de que a gente vai usar os 5 volts do Arduino, mas na prática real a gente vai ter que usar outra voltagem, né? Que iriam 12 volts no real, beleza? Então os 12 volts que vem aqui, a gente viu que nós tínhamos que pegar nessa linha aqui. Pronto, então como estamos vendo aqui, os 12 volts vão numa extremidade do motor, a gente já ligou, e a outra extremidade vai no catode do diode. Então a outra extremidade aqui vai no catode do diode, beleza? E aqui o drain, então, iria no outro terminal do motor. E isso é tudo, gente. Lembrando que se nós, por exemplo, formos utilizar aqui outra fonte de 12 volts, a terra ou o GND dessa outra fonte deverá ser a mesma terra do Arduino. Se a gente abrir o código é exatamente o mesmo que a gente utilizou na prática anterior. A diferença é que a gente agora não será um LED, senão que será um motor, mas a gente não tem que mexer com nada, exatamente o mesmo código tem que funcionar. Vamos dar então em simular. Vemos aqui o motor, ele está girando, vamos nos aproximar, ele está girando a 9.946 RPM. E a ideia é que se a gente mexe aqui com o potenciômetro, vamos colocar ele na metade, vemos que as revoluções desceram aproximadamente para 5.000 revoluções por minuto. E se a gente continuar descendo, vamos vendo que a velocidade do motor vai diminuindo. Então, estamos vendo, por exemplo, aqui está com quase 400. Vemos como a gente pode fazer um controle de velocidade do motor. E se a gente zera totalmente, o motor fica parado. Então, com isso, a gente consegue mexer com a velocidade do motor, utilizando então o PWM que passa por aqui. O PWM está ativando o nosso MOSFET, com que faz com que esse MOSFET seja utilizado como um interruptor que abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, mas a altíssima velocidade. Então esse MOSFET vai fazer essa interrupção, esse interruptor,
E muito provavelmente nosso motor vai ser mais do que 5 volts, aqui é de 5 volts por causa da simulação, mas na prática pode ser de 12 volts e assim a gente pode manipular, por exemplo, cargas que sejam maiores do que 5 volts utilizando dispositivos como transistores. No caso, vocês também poderiam utilizar transistores. Eu particularmente gosto mais do MOSFET, mas podem tranquilamente colocar aqui também um transistor que também irá funcionar. E aqui o diode de proteção. Temos aqui um motor DC que movimenta a bomba. Este é um motor de 0.48 de 3.5 litros e 12 volts. Aqui temos os dois cabos de alimentação. Aqui temos então o nosso circuito. Vamos montar o nosso circuito. Temos alimentação que vai para protoboard, positivo e negativo. Temos o pino 3 do PWM e o pino que vai para o potenciômetro. Vamos ligar aqui o potenciômetro, é exatamente igual que fizemos na prática passada. E aqui no pino de PWM vamos colocar primeiro o resistor, igual que no Tinkercad. Vamos colocar aqui o MOSFET, aqui sabemos que o resistor vai no gate. Seguidamente vamos procurar pelo diode de proteção do motor. Vamos colocar primeiro o anode no drain, ou seja, no pino do meio do MOSFET, e o cathode em outro pino do protoboard. Como aqui vamos ligar o motor, vou pegar primeiro o source para GND e vou tomar dois cabos para a ligação do meu motor ou da minha bomba. Então o primeiro cabo irá aqui no cathode do diode, onde também irão os 12 volts do meu circuito, e outro cabo irá na metade, ou seja, no drain do MOSFET. Esses então irão ligados na bomba de 12 volts. Bom, tendo aqui o nosso circuito, vamos trazer a fonte de alimentação. Essa aqui é uma fonte de 12 volts. Como vemos aqui, 12 volts e 6 amperes para os 12 volts. Então, daquela fonte vou tirar os 12 volts para alimentar a bomba. Vou desparafusar aqui, que esse é o GND, e esse aqui são os 12 volts. Inicialmente vou juntar os dois GNDs. Sempre quando utilizamos outra fonte, o GND da outra fonte deve ir ligada no mesmo GND do Arduino. Caso contrário, o seu circuito não vai funcionar. Beleza? Temos os GNDs comuns. Agora sim, vou pegar aqui os 12 volts, vou parafusar aqui, e esses 12 volts vou pegar lá na protoboard, na linha onde temos o cathode do diode, e temos o cabo também para a ligação da bomba. Pronto, temos a alimentação de 12 volts para a bomba pronta. Vamos pegar a nossa bomba e vamos pegar os dois cabos da bomba, o vermelho e o preto. Podemos pegar qualquer um, no caso vou pegar aqui o cabo vermelho. Eu vou ligar aqui com esses jacarés. Esse jacaré então irá aqui no cabo azul, que é esse cabo que vai no cathode e vai diretamente também nos 12 volts. E o cabo preto, vou pegar outro jacaré para ligar lá no cabo preto e colocar nesse cabo verde que vai no drenador ou no drain do MOSFET. Com isso então temos a ligação da voltagem da nossa bomba e estamos prontos para a regulação do motor usando PWM. Vamos ligar as mangueiras na bomba. Para isso vamos destravar aqui as tampas. Vamos ver aqui o sentido do motor. Aqui em 5 é a sucção e em 19 é a descarga. Beleza? Então vamos ligar a mangueira da sucção. Essa aqui. Vou colocar sem muita força para depois desplugar facilmente. E faço o mesmo aqui na outra, que é a descarga. Essa bomba aqui de 12 volts é uma bomba que é normalmente utilizada nas peixeiras, né? Aquele que gosta de peixes, é muito comum esse tipo de bombas. Beleza? Ligamos as bombas, pronto. Bom, vamos a conectar o Arduino. Eu não quero conectar ele diretamente ao computador porque estou usando uma fonte externa. Então vou conectar aqui pelo plug do Arduino, e para evitar alimentar o Arduino pelo computador, vou alimentar diretamente aqui. Vou plugar lá na tomada e pronto, estou pronto para começar a prática. Vou ligar também a fonte de alimentação e vamos ver como é que funciona esse projeto. Temos tudo pronto
Aqui temos o circuito, a bomba, as tomadas para alimentar as fontes de alimentação, que vai mexer o Arduino e a bomba. Temos aqui o potenciômetro, com o qual vamos fazer a regulagem da velocidade daquela bomba. Vamos aproximar aqui um pouco para vocês verem um circuito de perto. Esse então é o potenciômetro, exatamente igual ao circuito da intensidade do LED. Só que aqui intercambiamos o LED pelo MOSFET e pela bomba, né? Então é bem mais legal essa prática aqui. Aqui embaixo eu mais ou menos coloquei esse vaso aqui, tá cheio de água. É uma tigela com água. Aqui então estão as duas mangueiras. Primeiro está submergida lá a mangueira de sucção e a outra mangueira está um pouco mais acima, beleza? Então essa aqui é a mangueira de sucção, está lá dentro, submergida lá dentro na água. E aqui a mangueira de descarga está um pouquinho mais acima, que sai por aqui pela bomba. Novamente vamos mexer aqui no potenciômetro para ver como é que trabalha. Vamos aumentar e vemos que já começou a sair água. Vemos como a água está começando a cair lá no recipiente. Ele succiona e traz de volta para aquela tigela. Vemos que é uma prática bastante legal e eu consigo ir mexendo na velocidade do potenciômetro para fazer a regulação de vazão que vai circulando pela bomba. À medida que eu vou mexendo aqui no potenciômetro, a gente consegue ver como o fluxo vai começar a diminuir pouco a pouco. E com isso, então, mais para frente, a gente, por exemplo, poderia pensar em fazer um tipo de controle de nível de tanque para fazer práticas bastante interessantes. Aqui já a gente até escuta a bomba. Ele tem uma vazão bem menor de vazão. O PWM já tem um duct cycle bem menor, que faz com que a bomba injete cada vez menos fluido no interior do recipiente. Vemos essa aplicação bastante bacana, bastante legal, simplesmente mexendo, por exemplo, esse controle aqui. Vamos aumentar um pouco, diminuir, e isso é tudo que eu queria mostrar para vocês, gente. Bom, gente, isso é tudo pela aula do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente viu coisas bastante complexas, como a utilização do timer, e outra coisa muito mais simples, como o PWM, que é uma das coisas que a gente vai utilizar bastante em todo projeto que a gente queira fazer com o Arduino. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido, e a gente se vê então na nossa próxima aula. Até mais, galera. Tchau, tchau.